Mais de 77% das famílias estão endividadas no Brasil. A população está atrasada em termos de débitos acumulados ao longo da vida. Com isso, mesmo fazendo parte desse percentual, muitas pessoas ainda não sabem ou não entendem o que acontece com a prescrição de dívida. A Tiara Castilho preparou uma reportagem para esclarecer tudo sobre esse assunto e a gente vai conferir agora. Quem não tem uma dívida para pagar pode ser até considerado um sortudo nos dias atuais. A maioria das famílias brasileiras tem contas em atraso. Dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor divulgaram que o endividamento das famílias é de 77,3%. As principais contas que deixaram de ser pagas são as do cartão de crédito, que representam a maior fatia do endividamento, com 86,6% do total de famílias relatando esse tipo de dívida. Em seguida, tem os carnês, com 18,3%, e o financiamento de carro, com quase 11%. Apesar das contas em aberto, é preciso saber como acontece o processo de envelhecimento de um débito. E você sabe o que acontece com uma dívida após os 5 anos? Para responder essa pergunta, a gente conversa agora com o coordenador do Núcleo de Atendimento aos Superendividados do Procon Goiás, o Antônio Carlos Ribeiro. Explica para a gente, de fato, o que acontece com uma dívida quando ela atinge esses 5 anos. Olá para o senhor. Olá. Primeiramente, informar que, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º e o parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ultrapassado o limite de 5 anos, não poderá mais haver nenhuma restrição ou inscrição no cadastro dos órgãos que compõem o sistema de proteção ao crédito, haja visto que o consumidor é amparado legalmente para que o seu nome, o seu CPF não esteja mais inscrito e nem com manutenção junto aos órgãos de proteção ao crédito. E a gente percebe que algumas situações, elas levam a esse problema, né? Muito comum, depois dos 5 anos, o nome da pessoa ainda está negativado. E quando passa esses 5 anos, a empresa, ela ainda pode continuar a cobrança? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor garante os direitos aos consumidores para não haver cobranças de forma indevida, ameaçadora, de forma abusiva e também constrangedora. As empresas, elas podem até cobrar, mas de uma forma que não gere nenhum tipo de constrangimento ou mesmo abusividade e, às vezes, até indelicadeza, né, no fato da cobrança, né? Agora, junto aos órgãos de proteção ao crédito, não pode haver nenhuma restrição e nenhum tipo de cobrança. Fica a questão do score, depois dos 5 anos, a pessoa mesmo com o nome ali já limpo, ela volta a receber uma nota, uma avaliação melhor ou não? De maneira alguma, os órgãos de proteção ao crédito, ele deve rebaixar o score do consumidor. Pode até constar em dívida lá em tela, nesse caso o Serasa Experian, por exemplo, ou Boa Vista, ou SCPC, informando da dívida para ser renegociada ou negociada. Mas o score não pode ter nenhum tipo de impacto ou influência em relação à dívida prescrita ou caducada do consumidor. De maneira alguma, o score tem que ser rebaixado, ele tem que ser mantido ou mesmo ter elevado o seu score. Só para a gente finalizar, eu gostaria de deixar claro, a dívida, quando ela ultrapassa esses 5 anos, a pessoa precisa pagar a dívida? É obrigação da pessoa ou a empresa realmente precisa eliminar essa conta? A dívida, ela vai continuar preexistente. Agora, a forma de ser cobrada é que ela não pode, de maneira alguma, violar os direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que garante o direito do consumidor de não ter o nome negativado e também o seu CPF, mas a dívida está lá existente. Também não pode haver o famoso lista negra, né, o cadastro negro do consumidor, que às vezes os bancos, instituições financeiras ou o comércio impõem ao consumidor sem apresentar nenhum tipo de justificativa.